No nosso quadro sobre empreendedorismo de hoje, vamos falar sobre a maior rede do varejo farmacêutico do sul do país. São mais de 1.100 lojas e quase 22 mil colaboradores. Para nos contar um pouquinho mais sobre a trajetória de sucesso da rede de farmácia São João, estamos recebendo o presidente e fundador, o senhor Pedro Henrique Brair. Boa noite, seja bem-vindo, seu Pedro. Muito boa noite. É um privilégio, né, de estar aqui, né, no veículo de comunicação tão expressivo, né, e de tanta audiência. E para contar a história de um menino, filho de agricultores do interior do estado, que sempre teve essa veia empreendedora. Perfeito. Quando a gente tem, hoje eu vou me antecipar de algo, assim, uma das coisas que a gente deve cuidar como empresário, qualquer pessoa que tiver uma caminhada com êxito, sucesso, é a arrogância e a prepotência. Então a gente tem que exercitar todo dia a humildade, porque nós podemos ter passado, podemos ter presente, e o futuro depende do nosso esforço, depende de algumas incertezas, né? E depende também da capacidade de líderes que estão próximos de ti, de pessoas que se mobilizam diante de ti, pessoas que estão junto à tua estratégia e pessoas principalmente e que estão ligadas ao teu propósito. Essas pessoas certamente vão se engajar e a gente terá prosperidade. O início, todo ele é difícil, né? Porque não tem como tu sair do 0 a 1000. Né? Então, é baseado na algo que todos nós, é possível em todos nós. Que é a capacidade de ver o invisível, é a capacidade de não ter medo, né? Que o medo talvez é uma das coisas que mais impede da pessoa ter êxito, ter sucesso. Né? Então, a gente é fardado, normalmente, pelo não vai dar certo, é perigoso, não vai. Então, nos limita muito isso aí. É evidente que as características que um empreendedor deve ter, que um líder deve ter, é a capacidade de sempre, esforça-se e tem bom ânimo, tem que ter coragem, né? Tem que ser determinado, tem que ser ousado. E uma das coisas que a gente leva como, talvez, uma das principais coisas que nos toca, que nos anima, que nos encoraja, é a capacidade de crescer e compartilhar. Né? Então, não é um sentimento egoísta, não é um sentimento assim de ganância, de ambição desmedida, porque quando tu tem um propósito maior, as coisas começam a fluir naturalmente. Então, a gente sempre teve algo de forma muito espontânea, muito natural, de crescer e o seu crescimento seja compartilhado nas comunidades nós estamos instalados, né? Seu Pedro, o senhor já começou respondendo aquela pergunta que eu faço lá no fim. Então, vou lhe fazer uma outra pergunta para a gente conhecer um pouquinho mais da história. O senhor que falou sobre a importância do empreendedorismo e o que significa ser um empreendedor. Quando foi que o senhor inaugurou a primeira farmácia e onde foi? Essa é uma curiosidade que muita gente tem, porque mais de 1.100, aliás, quando o senhor chegou aqui, eu lhe perguntei 1.100, o senhor me disse, hoje 1.147, amanhã 1.150. Os números, eles se modificam diariamente. Perfeito. O início das atividades foi em 1979, eu era muito jovem, menos de 20 anos, iniciei a primeira loja. Evidente que era uma loja pequena, né? Fui sucessor do senhor Anaurelino Rodrigues de Almeida, que era uma pessoa que já estava encerrando sua atividade devido à idade, e eu era muito jovem, com muita vontade, né? E aí a gente começou a dar os primeiros passos, né? Evidentemente que atendendo a todos indistintamente, voltado sempre a fazer o melhor, né? Para que as pessoas, porque o nosso segmento está muito voltado à confiança. Então, como que tu conquista as pessoas? É isso que eu ia lhe perguntar. Né? Como garantir essa clientela tão fiel por tanto tempo e cada dia mais? Como eu fiz auxiliar de enfermagem, então na época a gente sabia aplicar injeções, né, sabia fazer curativos, sabia fazer massagem. Então, como na época tinha uma carência de profissionais de saúde, por exemplo, de médicos, na cidade que eu morava lá em Campo Não, tinha 2 profissionais, onde um saía ficava um. Então tinha a necessidade que alguém que tivesse um pouco de conhecimento, né, atendesse a população. E antes da Constituição de 88, existiam os hospitais que eram chamados de caridade. Então não era uma missão, hoje é um direito do cidadão, né, e um dever de Estado. Na época não, antes da Constituição de 88. Então o que acontecia?
realmente era caridade. Então as pessoas iam até a farmácia, muitas pessoas precisavam de ajuda, de auxílio, de uma prestação de serviço, e nós aplicávamos injetável, dava algum medicamento, alguma coisa, uma forma de amenizar o sofrimento e ajudá-los. Senhor Pedro Brair, que é fundador e proprietário da rede de farmácia São João, obrigada pela sua participação conosco aqui, uma boa noite. E você confere logo depois do